No final de 1988, o escritor Salman Rushdie, que é indiano com nacionalidade britânica, publicou um livro que provocou uma grande mudança na sua vida. A obra conhecida como Versos Satânicos provocou uma polêmica enorme e foi acusada de deturpar a imagem do profeta Maomé. Só que a coisa não ficou só no campo do discurso. O livro foi quase que automaticamente censurado em vários países, como por exemplo a Índia, o Paquistão, a Arábia Saudita, a África do Sul, o Egito e muitos outros. A situação chegou no seu auge em 1989, quando o líder religioso do Irã na época, no caso Ayatollah Khomeini, acusou o escritor de ofender a religião islâmica e também ordenou a sua morte, oferecendo inclusive uma enorme quantia em dinheiro para aquele que conseguisse realizar esse assassinato. Enquanto isso, seu livro, Versos Satânicos, era queimado em vários locais, haviam muitas manifestações e também muita gente indignada. Os efeitos colaterais disso tudo não ficaram limitados apenas ao próprio escritor, mas também várias pessoas que tiveram alguma relação com esse livro acabaram sofrendo de alguma forma. Por exemplo, o tradutor do Versos Satânicos para o japonês foi esfaqueado e morto em Tóquio pouco tempo depois do início dessas manifestações. Se eu não me engano, o tradutor para o italiano também foi uma vítima. E ainda por cima teve uma tentativa de assassinato do editor norueguês desse mesmo livro. Graças a essa situação toda, o Salman Rushdie se viu obrigado a viver sob proteção da polícia britânica e também no mais completo anonimato. Por muitos anos, inclusive no século XXI mesmo, o escritor raramente aparecia em público, coisa que vem mudando um pouco ao longo do tempo. 2 anos depois de Versos Satânicos, o Salman Rushdie publicou esse livro aqui, chamado Harun e o Mar de Histórias, uma obra da literatura infanto-juvenil publicada no Brasil pela editora Companhia das Letras. Ao que parece, o Salman Rushdie fez esse livro para o seu filho, num momento que ele estava afastado da família por conta das perseguições. A ideia era mostrar para ele, através de metáforas, a questão da liberdade de expressão, usando como recurso uma obra infanto-juvenil que também é uma alegoria. Mas o mais importante é que, por mais que se tenha esses elementos mais sérios ali por trás, Harun e o Mar de Histórias é um livro para todas as idades e para qualquer apaixonado pelo gênero de fantasia. Em linhas gerais temos o seguinte: tudo começa numa cidade muito triste. Tão triste que os moradores nem sequer se lembravam do nome daquele local. Uma das escassas fontes de alegria dessas pessoas era um contador de histórias chamado Rashid Khalifa, também conhecido como Rashid Mar de Histórias. Ele falava de coisas incríveis que davam a qualquer um a possibilidade de sonhar, de vivenciar, mesmo que por um breve momento, uma realidade diferente daquela que todo mundo estava acostumado. O Rashid também tem um filho, um garoto chamado Harun, que sempre estava muito curioso em saber como seu pai conseguia ter tanta criatividade. Nisso, Rashid explicava uma coisa completamente absurda, de que ele tomava uma água especial que ficava numa torneira invisível e que isso era a fonte das suas histórias. Certo dia, ao voltar da escola, o Harun encontra o seu pai chorando enlouquecidamente porque a sua esposa tinha fugido de casa com o vizinho. A desculpa é que ela não aguentava mais viver com um homem que não enxergava a realidade, que gostava de viver no mundo da imaginação e não conseguia levar uma vida séria. Vendo seu pai fazendo um grande drama, sentindo pena de si mesmo, o Harun fica com raiva e fala o seguinte, ele fala assim: "Pra que tudo isso? Pra que servem essas histórias que nem sequer são verdade?" Essa frase não era nem dele, do Harun, ele apenas ouviu certo dia o vizinho falando isso, esse mesmo vizinho que fugiu como amante da sua mãe. A questão é que isso tudo foi um verdadeiro choque para o seu pai. Ele, a partir daquele momento, começou a entrar meio que em depressão e também não conseguia mais contar nenhuma história. O problema é que aquilo era a sua principal fonte de renda, e ninguém poderia imaginar que Rashid Mar de Histórias não era mais o mesmo. Num certo momento, Rashid foi convidado para fazer uma apresentação numa cidade próxima, meio que para favorecer um certo político, contando algumas histórias heróicas dele. Só que na hora H, o contador de histórias não conseguia falar nada. Ele teve um ataque de pânico e não conseguia completar nenhuma palavra. Acontece que ele já tinha marcado, já tinha criado o compromisso em fazer a mesma coisa com um outro político ainda mais importante, um político de uma outra cidade, coisa que ele não poderia nem sonhar em recusar, não poderia desmarcar de jeito nenhum. Ele então foi para essa nova cidade junto com seu filho, e lá eles iriam passar a noite para no dia seguinte realizar a temida apresentação, morrendo de medo de gaguejar, de não conseguir contar uma história novamente. O Harun, por sua vez, estava se sentindo muito culpado, e por isso tentava animar o seu pai de todas as formas, mas nada parecia funcionar.
Ele estava profundamente angustiado por não conseguir fazer o Rashid voltar a ser quem ele era, aquele contador de histórias que alegrava todo mundo. Naquela mesma noite, na noite anterior à apresentação, enquanto seu pai dormia, o Harun percebeu que tinha alguém no banheiro do local onde eles estavam hospedados. Ele inicialmente pensou que era um ladrão, mas por curiosidade acabou se aproximando para ter certeza, até porque a pessoa parecia muito estranha, ela parecia ter uma cabeça num formato muito esquisito, que lembrava uma cebola. Tem um trecho no livro que explica isso melhor, vou dar uma lida aqui rapidamente. E lá dentro do banheiro vi um homenzinho da sua altura, parecendo muito velho, com um enorme turbante roxo na cabeça, era a Cebola, e uma espécie de pijama de seda com as pernas bem bufantes, presas nos tornozelos. Esse homenzinho tinha um par de suíças impressionantes, vastíssimas, e de uma cor totalmente fora do comum, um azul céu bem clarinho, delicadíssimo. Esse homem de barba azul era um gênio do mar de histórias, ou seja, a pessoa responsável pela manutenção da torneira invisível que despejava a água de histórias, aquela mesma coisa que o seu pai, o Rashid, tinha falado anteriormente. O gênio estava lá tirando o fornecimento de água, já que o Rashid não estava mais utilizando esses serviços por conta da depressão. O Harun fica desesperado e tenta descobrir uma forma de impedir que isso aconteça, já que ele tinha muitas esperanças de que o seu pai voltaria a contar histórias algum dia. Nisso, ele convence o gênio, na base de uma certa chantagem, a levá-lo para conversar com seus superiores e dessa forma tentar impedir a retirada dessa água especial. Os dois então vão para a fantástica cidade de Gup, que fica nas margens do Mar de Histórias, um mar cheio de cores e composto por inúmeros, incontáveis fios que representam narrativas variadas. Naquele local, Harun acaba entrando numa nova aventura, que envolve um certo vilão cuja principal característica era querer o silêncio das pessoas. Harun e o Mar de Histórias é, para mim, não apenas uma crítica à falta de liberdade de expressão, mas também uma verdadeira homenagem à arte de contar histórias, tanto na tradição oral quanto na tradição escrita. O livro nos mostra a importância da fantasia para as nossas vidas, seja para atenuar os problemas, seja para aumentar a empatia, para estimular a criatividade, para desenvolver valores e por aí vai. Esse é um trabalho riquíssimo que me surpreendeu de uma forma que eu não imaginava. É o tipo do livro que eu acho que eu teria gostado muito de ler durante a minha infância. Além disso, o livro também faz várias críticas a problemas da sociedade, como o abuso de poder, a incompetência ou a hipocrisia dos líderes e também, principalmente, a corrupção. O livro reflete diretamente a situação do Salman Rushdie e funciona como uma forma de protesto às histórias e às pessoas que são silenciadas. Vale dizer também que o texto é composto por inúmeras referências que tornam a leitura ainda mais interessante quando você consegue perceber algumas delas. As mais evidentes são relacionadas com a própria literatura, como por exemplo Peter Pan, como O Mágico de Oz e principalmente As Mil e Uma Noites. O final do livro também tem uma lista bem legal que mostra a origem dos nomes utilizados. Dá para ver que o autor se inspirou bastante no seu próprio país, na Índia, e também na cultura árabe. Enfim, se você gosta do gênero de fantasia, principalmente com uma pitada de crítica, eu deixo aqui a sugestão de um dos livros mais interessantes que eu li nos últimos tempos, que no caso é Harun e o Mar de Histórias. Bom, é isso, espero que tenha gostado do vídeo de hoje, e lembrando que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo no canal, então fica de olho que domingo à noite tem resenha no Leia para Viver. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, existem duas formas de fazer isso. A primeira é apoiando o projeto através do Apoia-se, que é um site de financiamento coletivo recorrente, onde você contribui com um pequeno valor mensal e, além de ajudar o Leia para Viver, recebe também algumas recompensas. O link está aqui no inicinho da descrição. A outra forma de ajudar é através dos links da Amazon. Ao clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles, o canal recebe uma pequena comissão. Eu vou deixar aqui embaixo também o link desse livro que eu falei aqui hoje, que no caso é o Harun e o Mar de Histórias. E também não esquece de curtir, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar um comentário e compartilhar esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!